Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nessa videoaula eu vou estar conversando com vocês a respeito do metabolismo da bilirrubina. Então, quando a gente falou de circulação porta-hepática, eu conversei com vocês o seguinte, que na circulação porta-hepática, a principal função da circulação porta-hepática é conduzir o sangue que foi absorvido, na verdade, pelo sistema digestivo, pelo tracto gastrointestinal, até o fígado, para que ele seja metabolizado e então disponibilizado na grande circulação. Então, quem participou da circulação porta-hepática? A veia que vinha do estômago, que chama veia gástrica, a veia que vinha do baço, que chama veia esplênica, a veia que vinha do intestino delgado e do pâncreas, que é a veia mesentérica superior, e a veia que vem do intestino grosso, que é a veia mesentérica inferior. Esses quatro vasos, então, veia gástrica, veia esplênica, veia mesentérica superior e veia mesentérica inferior, eles se juntam e formam um único vaso que é chamado de veia porta-hepática. E a veia porta-hepática, então, desemboca no fígado, onde o processo de metabolismo acontece, para depois, então, esse fígado jogar esse sangue através das veias hepáticas, veia hepática direita e veia hepática esquerda, porque o fígado é dividido estruturalmente em lobo direito e lobo esquerdo pelo ligamento falciforme, e então esse sangue ele chega lá na grande circulação, através da veia cava inferior, pelas veias hepáticas direita e esquerda. Só que quando a gente viu lá circulação porta-hepática, eu conversei com vocês um pouquinho sobre a drenagem que ela é feita no estômago, sobre a drenagem que é feita no intestino delgado, sobre a importância do pâncreas no metabolismo e na produção, na verdade, de insulina e glucagon, o porquê que ele vai participar então da circulação porta-hepática, o intestino grosso, por que participa da circulação porta-hepática, e ficou uma questão a se esclarecer. Qual é a função do baço na circulação porta-hepática? Ou seja, por que a veia esplênica participa da circulação porta-hepática se o baço não tem nenhuma função digestiva ou de absorção, se ele não tem relação nenhuma com o tracto gastrointestinal, ele não faz parte desse sistema. O baço é um órgão linfóide, que ele se localiza na cavidade abdominal à esquerda, logo abaixo do estômago, mas ele não é do sistema digestivo, ele é do sistema linfático. Então, qual é essa relação? Por que o sangue que estava no baço também precisou passar pelo fígado e não só o sangue do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso? É porque o baço ele está associado com o metabolismo da bilirrubina. Só que quando a gente pensa em metabolismo, o grande órgão, o grande responsável pelos metabolismos que acontecem no nosso corpo é o fígado. Então, olha o que acontece. Quando a gente pensa na bilirrubina, todo o metabolismo da bilirrubina, ele se inicia no baço. Então, o que está acontecendo? Quando o baço recebe sangue, ele recebe sangue através da artéria. Nome da artéria, artéria esplênica. Então, quando a gente viu lá circulação arterial, ou quando a gente viu principais artérias da região abdominal, a gente estudou então que o primeiro ramo da artéria aorta descendente abdominal, ela é chamada de artéria tronco celíaco. E dessa artéria tronco celíaco, então, vai sair a artéria gástrica, que vai irrigar o estômago, vai sair a artéria hepática, que vai irrigar o fígado, e vai sair a artéria esplênica, que vai irrigar o baço. São os três ramos principais do tronco celíaco, que é o primeiro ramo da artéria aorta descendente abdominal. Quando essa artéria esplênica chega no baço, o baço recebe esse sangue rico em oxigênio, rico em nutrientes, para nutrir todas as células esplênicas, todas as células do baço. Porém, ele tem uma função muito específica. O que ele faz? Ele começa a retirar todas as hemácias velhas, as hemácias senis. Por que isso? E como retirar? Na verdade, ele não retira as hemácias senis, ele destrói as hemácias senis. Então, o baço ele é um grande filtro de hemácias. Então, ele permite a passagem de hemácias novas e ele degrada hemácias senis. O que significa degradar? Como é que acontece esse processo de lise ou destruição celular? Na verdade, através do rompimento da membrana celular das hemácias velhas. Por que isso acontece? Quando a gente estudou lá então células sanguíneas, a gente viu que a hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho é a célula responsável pelo transporte de oxigênio. Como acontece esse transporte? Através de uma ligação química com uma proteína chamada de hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, por isso hemoglobina, globina proteína e hemo então é o derivado então que vai dar
é o nome aí, essa proteína. Então, olha o que acontece. Quando essa célula começa a ficar mais velha, né, a partir do momento que você tem uma célula senil, ela vai perdendo eficiência nessa função. Então, eu tenho função de transportar oxigênio. Se eu estou ficando mais velho, a minha função está ficando prejudicada, ou seja, eu não consigo mais exercer a função como uma célula mais nova. Só que como a função de transporte de oxigênio ela é muito importante e todos os tecidos são dependentes desse oxigênio, eu não posso deixar essa função ser executada por alguém que não esteja apto a executar com eficiência, ou seja, com grande eficiência. Então, a partir do momento que essas hemácias vão passando pelo baço, o baço vai reconhecendo essas hemácias senis e vai rompendo a membrana dessas hemácias senis, ou seja, destruindo as hemácias senis. Toda vez que ocorre uma destruição de hemácia senil, você tem uma queda na concentração de hemácia no sangue. Isso faz com que você estimule sua medula óssea vermelha a produzir mais hemácias, né? Então você vai estimular, na verdade, a hematopoiese, que está acontecendo lá pela medula óssea vermelha. Quem estimula a hematopoiese, então? Um dos grandes estimuladores da hematopoiese é o baço, porque é o baço que vai, então, destruir essa hemácia. Só que quando você destrói a hemácia, ou seja, quando esse baço vai lá e rompe a membrana dessa hemácia, ela vai liberar a hemoglobina. Então, chegou no baço a hemácia senil, essas hemácias senis, então, elas, quando você tem a membrana rompida, ela vai liberar a hemoglobina. Então, essa proteína, então, ela vai ficar solta ou livre, né? Só que o que eu vou ter que fazer com essa proteína? Eu vou ter que reaproveitar essa proteína. Então, eu destruí essa célula, mas por que eu vou jogar isso fora se eu posso reaproveitar? Qual é a forma de reaproveitar isso aí pelo meu sistema? Essa hemoglobina, então, ainda no baço, ela vai ser degradada e vai ser transformada em dois subprodutos diferentes, que é o complexo hemo e o complexo globina. Isso acontece ainda no baço. Então, o baço destrói a hemácia, libera a hemoglobina, quebra a hemoglobina em complexo hemo e complexo globina, só que o complexo globina nada mais é do que a proteína, a parte proteica do complexo. E o complexo hemo, então, é a parte tóxica. Então, quando você fez essa transformação, essa degradação, você separou, só que você transformou em uma parte que é útil para ser reutilizado, que é a parte proteica, e você tem como subproduto uma toxina. Que toxina é essa? O complexo hemo, que ainda no baço é transformada em bilirrubina. Só que bilirrubina insolúvel, também chamada de bilirrubina não conjugada, ou seja, que ela não vai conseguir dissolver no sangue, ela não dissolve água, ela não se mistura. Por que isso é muito importante? Porque se eu dissolvo essa bilirrubina, e essa bilirrubina, então, ela cai na corrente sanguínea de forma solúvel, como ela tem um pH muito baixo e ela é muito ácida, se ela misturar no sangue, ela vai destruir tudo que você tem lá de importante no sangue, todas as células sanguíneas, né? Então você vai ter um processo de destruição dentro do seu vaso. Então isso não pode acontecer. Então é como se você misturasse mais ou menos de forma grosseira água e óleo. Elas se misturam, mas elas não se relacionam. Então olha o que está acontecendo. Lá no baço, então, eu transformei a hemoglobina em complexo globina, que é a parte proteica, complexo hemo, que é a parte tóxica, e esse complexo hemo, então, ele foi transformado em bilirrubina na forma insolúvel. Tanto a bilirrubina insolúvel quanto a proteína, elas precisam passar pelo fígado. Por isso, então, justifica a presença do baço e da veia esplênica na circulação porta-hepática. Então, esse sangue que vem do baço, ele não pode cair direto na veia cava inferior. Porque se ele vai direto para a veia cava inferior, você está mandando bilirrubina insolúvel direto para a veia cava. E ela precisa ser transformada e depois ela vai precisar ser excretada. Então, a veia esplênica vai transportar do baço, então, a bilirrubina insolúvel junto com o complexo globina, que é a parte proteica. Quando isso chega no fígado, então, através da veia porta-hepática, né, essa bilirrubina insolúvel no fígado, ela é transformada em bilirrubina solúvel. O que é a bilirrubina solúvel? É a bile propriamente dita, que vai atuar no processo de digestão química lá no intestino delgado. Então, olha o que aconteceu com a bile, né? Ou de onde veio a bile?
da destruição das hemácias senis, se formou a hemoglobina, ou se liberou a hemoglobina que foi quebrada, e o complexo hemo transformado em bilirrubina insolúvel. Essa bilirrubina insolúvel viaja até o fígado através da veia esplênica e depois da circulação porta-hepática, porque chega pela veia porta-hepática. No fígado, a bilirrubina insolúvel é transformada em bilirrubina solúvel, que é a bile propriamente dita, e depois essa bile propriamente dita, como é solúvel, ela não pode voltar para a circulação. Então ela vai ter que ser excretada. Então ela vai ser armazenada na vesícula biliar, e aí eu já não tenho mais os vasos sanguíneos, aí eu vou ter os ductos biliares, né? Então eu vou ter o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo, eles se juntam lá com o ducto cístico, e você vai armazenar essa bile, então, na vesícula biliar. Durante o processo de digestão, então, quando você começa a se alimentar, a mastigação, então, informa ao seu sistema nervoso que você vai mandar alguma coisa para ser digerido, né? Na verdade, a mastigação já é o processo de digestão mecânica, então você já vai ter a salivação e você estimula também com a mastigação a liberação de suco gástrico, de suco pancreático e, consequentemente, também a contração cística, ou seja, a contração da vesícula biliar. Essa contração da vesícula biliar, então, resulta na liberação da bile na porção descendente do duodeno, onde vai acontecer o processo de digestão química desse alimento, e depois de digerido e absorvido, essa bile, então, vai ser excretada junto com as fezes. Então, essa bile que foi excretada junto com as fezes e que participou do processo de digestão, ela foi resultado lá da degradação das hemácias senis que aconteceu no baço. Tá? E esse, então, é o processo de metabolismo da bilirrubina. E a proteína, ou seja, o complexo globina? O complexo globina, então, ele vai ser aproveitado no fígado para ressíntese proteica, ou seja, para ressintetizar novas proteínas. E com isso, então, a gente fecha o nosso metabolismo da bilirrubina. Uma curiosidade. Quando a criancinha nasce, na verdade, quando ela está passando da fase intrauterina para a fase extrauterina, durante a fase intrauterina ela se alimenta, só que ela não se alimenta via oral, ou seja, ela não tem nenhuma alimentação e nenhuma passagem pelo tracto gastrointestinal. Então o fígado dela já está prontinho, às vezes no final da gestação ela já tem o fígado pronto, já tem todas as estruturas prontas, mas elas não foram trabalhadas e não foram utilizadas ainda, né? Elas não foram testadas ainda. Por quê? Porque essa alimentação toda é feita, então, por via cordão umbilical, né? Através da circulação do cordão umbilical. Quando a criancinha passa da fase intrauterina para a fase extrauterina, ela vai precisar de se alimentar. E toda vez que ela precisa se alimentar, então, ela vai precisar passar por um processo de digestão, de absorção. Toda vez que absorve, vai ter que passar pelo fígado e o fígado vai ter que metabolizar, transformar. Só que esse fígado ainda está em processo de amadurecimento, ou seja, de maturação. Então, do mesmo jeito que ele ainda está se adaptando ao metabolismo, ele também está se adaptando ao metabolismo da bilirrubina. Então, como ela vai, depois de algumas semanas, né, trocando essas hemácias, e as hemácias vão passando a ser hemácia senis, ela vai adquirindo hemácia senis, mesmo estando recém-nascida, né, essas hemácias senis, então, vão precisar ser retiradas. Vão ser retiradas do baço, pela circulação porta-hepática, vai passar pelo fígado da criança recém-nascida. Só que será que esse fígado já tem capacidade de sintetizar, ou seja, de transformar, de metabolizar toda a bilirrubina insolúvel em bile, né? Então, na criança recém-nascida, esse metabolismo ainda é ineficiente. E o que acontece? Parte da bilirrubina não consegue ser transformada em bile e ser jogada lá na vesícula biliar. E ela volta para a corrente sanguínea através das veias hepáticas para a veia cava inferior como bilirrubina insolúvel. Não se mistura, tudo bem, mas ela fica ainda na circulação por um determinado tempo, até o tempo então desse fígado então se tornar maduro, ou seja, ele está pronto e apto para transformar toda a bilirrubina insolúvel em bile e você não ter mais essa liberação de bilirrubina insolúvel na grande circulação. A liberação dessa bilirrubina insolúvel na grande circulação, como a bile tem uma coloração esverdeada, meio amarelada para esverdeada, faz com que a criança, durante um determinado período, ela fique com uma coloração meio esverdeada, meio amarelada. E a gente chama essa sintomatologia de icterícia. Então, é comum, então, a icterícia neonatal, ou seja, a icterícia no recém-nascido. Por quê? Porque durante uma fase
o fígado ainda não tem capacidade de transformar toda a bilirrubina insolúvel em bilirrubina solúvel e eliminar tudo isso do teu corpo. Depois de um tempo, então, depois de algumas semanas, essa icterícia neonatal ela vai desaparecendo e a gente, então, né, já na fase adulta, não tem mais esse problema. Na verdade, isso acontece só durante um período transitório, só no recém-nascido. E depois de algumas semanas, o fígado, então, ele já amadurece, ele já responde bem a esse estímulo e já consegue transformar tudo. Felipe, e se aparecer a icterícia no adulto? Ou seja, e aquele adulto que começa a ficar amarelado ou ictérico? Então, se ele está amarelado ou ictérico, significa que ele tem alguma disfunção hepática. Ou seja, o fígado não está tendo capacidade de metabolizar toda a bilirrubina insolúvel em bile e, consequentemente, está retornando alguma bilirrubina insolúvel na corrente sanguínea, ou seja, na grande circulação. Qual é a consequência disso? A consequência não é só associada à icterícia. A icterícia é um sinal. Então você vai ter um sinal de que o fígado não está funcionando bem. Só que se o fígado não está funcionando bem no metabolismo da bilirrubina, significa que o fígado não está funcionando bem em todas as suas funções. E como o fígado tem várias funções, né, tanto de metabolismo, né, de glicose, de proteína, né, até com uma produção de alguns hormônios, a sintomatologia primeiro vai ser a icterícia, mas na verdade a icterícia no adulto significa uma disfunção hepática, e se eu tenho disfunção hepática, não é só relacionada à bilirrubina, é relacionada a todas as funções hepáticas. Beleza? Com isso a gente fecha então a nossa aula de metabolismo de bilirrubina. Espero poder ter ajudado vocês. O nosso material completo vocês encontram lá no nosso site, no felipeanatomia.com.br, e acessem também nossas redes sociais, nos acompanhem, nos sigam também nas nossas redes sociais, que nas nossas redes sociais a gente vai estar sempre postando tudo que a gente está fazendo de diferente a respeito de curso, de material que a gente está colocando ou lançando no site, na nossa plataforma de AD, tudo que está acontecendo de diferente que a gente tem trabalhado aí para vocês, beleza? Em relação ao nosso canal do YouTube, segue o linkzinho aí no nosso canal, entrem no canal, se inscrevam no canal, porque uma vez inscrito você vai ter acesso a todo o material, a todas as videoaulas organizadas em playlists, né? E essas playlists então separadas por conteúdos. Então, se eu quero estudar sistema circulatório, você vai ter acesso a metabolismo de bilirrubina, circulação porta-hepática, parte, né, de coração, tudo relacionado ao sistema cardiovascular e circulatório. Se eu quero estudar só sistema músculo-esquelético, eu vou ter lá a playlist de músculo-esquelético. Sistema esquelético é a mesma coisa e assim vai. Beleza? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.